pega aí o seu livro, página 14, tá bom? Ao longo da explanação eu vou dizendo a vocês mais ou menos em que página que vocês vão estar acompanhando aí os registros. Quem quiser fazer aí talvez aí grifar, né, alguma coisa, tá? Mas a gente vai começar aqui na página 14 e eu vou só contextualizar para vocês, né, a questão aí de que época que a gente tá, para vocês entenderem por que o cinema novo ele foi introduzido. Então a gente está numa época, né, aqui no Brasil, o cinema novo é aqui no Brasil, tá bom? A gente está numa época onde os nossos presidentes, né, são Getúlio Vargas, ele está no último mandato dele, né? Ele ficou de 51 até 54 no poder. Ele se suicidou, né? Ele tirou a própria vida. E aí nas eleições de 55, o Kubitschek, o Juscelino Kubitschek, ele aparece, né? E o lema dele é 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Por que ele está falando isso? Porque Getúlio Vargas fez uma reforma muito grande aqui no Brasil. Ele conseguiu aí melhorar bastante na área da economia. Porém, ele recebeu tanta pressão, mas tanta pressão, que nós estamos falando aqui de 2 presidentes populistas. O populista é aquele cara que ele quer agradar todo mundo, sabe? Ele quer agradar os pobres, mas quer agradar os ricos também. Ele quer agradar os nacionalistas, mas quer agradar também os estrangeiros. E aí você sabe que a pressão é muito alta para você agradar todo mundo ao mesmo tempo. Foi por isso, mais ou menos assim, resumido, bem resumido, que o Getúlio ele tirou a própria vida. Aí depois dele vem Juscelino Kubitschek e ele começa a construção de Brasília, que é a capital nacional do Brasil até hoje, né? A gente chama essa época aqui no Brasil de Anos Dourados. E aqui você vê o nome Oscar Niemeyer entre parênteses, porque ele é quem foi o arquiteto que projetou toda a construção de Brasília. Então nós estamos numa época de populismo, né? Uma época assim que não se fala de ditadura ainda não, mas não se tem também uma liberdade muito grande para se expressar ideias e opiniões, tá? É uma fase assim bem delicada. Você não tem assim total liberdade de expressão, né? E é uma fase também marcada por muitas greves, né? Justamente por conta aí da insatisfação que o povo ficou com o Getúlio Vargas, porque ele queria agradar todo mundo, né? Então gerou muitas greves. É um tempo muito delicado, no Brasil, né? Então o Brasil dos anos 50, ele tem um ritmo muito forte do desenvolvimento industrial, promovido pelo Getúlio Vargas, aí nos períodos aí, né, da produção do café. O preço do café cai e gera um problema econômico muito grande, onde a gente tem aí o que a gente chama de inflação. Inflação é quando os preços aumentam demais, né? Aumenta demais o preço das coisas, tanto de produtos que você vai utilizar para alimentação, quanto para consumo mesmo, móveis, eletrodomésticos. Aumentou demais o preço nessa época. Esse tipo de problema gera uma agitação social que acaba originando aí diversas greves, como eu já falei para vocês. Não somente pelos trabalhadores, mas também pelos estudantes, né? Então, os anos dourados começam a entrar nos anos mais difíceis e a partir daí fica só pior. Aí o cinema novo ele aparece nessa época aí do desenvolvimento cultural dos anos dourados, né? Na sua página 14, você consegue ver aí que na década de 1950, esse cinema novo, esse gênero cinematográfico, que é justamente brasileiro, ele surge para trazer assim uma revolução em termos de estética, de temática nacional, de crítica social. É uma época bem assim. A gente está aproveitando, vamos dizer assim, o período de greves, de protestos, para a gente poder formar um novo gênero cinematográfico na nação. Aqui no Brasil, os cineastas desse movimento, eles pretendiam mostrar a verdade humana, né, que acontecia na sociedade brasileira. Antes, os filmes iriam falar a respeito dos trabalhadores rurais, da seca, da miséria nordestina, e é justamente por conta disso que lá nos estados sulistas a gente só vê o nordestino passar fome e necessidade,
tá? Antes de eu vir pra cá, pro Nordeste, eu vivi minha vida inteira lá na região Sudeste, é só assim que a gente vê vocês. Um bando de gente magrinho, passando fome, de pé descalço, sem estudo, sem entendimento. É assim que a gente vê o nordestino, né? O pessoal do Sul. É assim que a gente vê. Quando eu vim de lá pra cá, eu vim com esse entendimento. E quando eu chego aqui é totalmente diferente. Mas é assim que o pessoal vê lá, né? Por quê? Por causa dos filmes que foram feitos. Olha aí na sua página 14, né? É um filme chamado O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro contra o Santo Guerreiro, é isso. É Glauber Rocha que fez. A foto de Glauber Rocha tá aí na página 15 para você ver o autor desse filme. Ele vai falar aí dos cangaceiros, de Lampião, né? Aquele pessoal que fala assim, me arrestado, um bando de matuto que não fala direito, né? É assim que a gente vê vocês aqui, né? Lá em São Paulo é assim, por conta das chanchadas. O que são as chanchadas? São comédias musicais, né? Comédias musicais muito debochadas, né? Que fazem uma crítica social baseada no humor, na sátira, né? Só para chamar a atenção mesmo da população brasileira, né? Então, nessa época aqui, a sociedade urbana, né? O povo urbanizado do Brasil é influenciado por essa nova forma de ver as coisas. Através do quê? Através do consumo do teatro, do cinema, das fotonovelas ou radionovelas, né? Como são conhecidas muitas vezes, né? E aqui também a gente tem que organizar para vocês entenderem que o teatro ele passa a ser destacado no Brasil a partir do teatro de revista, que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então o teatro de revista, que é esse aqui, ó, ele dá sim uma ênfase para o teatro muito assim absurda. E aí o cinema acaba aproveitando aí, né, o embarque nesse trem e começa a seguir viagem, né? Tem uma companhia cinematográfica conhecida no Brasil no período de 1950, que ela era chamada de Atlântida Cinematográfica, né? A Atlântida Cinematográfica, ela produzia comédias, músicas, porque ela misturava aquela questão do teatro de revista e tal. E aí surgiram as chanchadas, que são esses vídeos meio cheio de comédia, né? Que as principais figuras que você vai ver nas chanchadas, que são assim, repletas de piadinha de mau gosto, né? Mas que todo mundo dá risada. As principais temáticas que a gente coloca aqui é justamente a questão da escassez de comida, da ignorância do brasileiro, da vida sofrida do nordestino. É bem isso que é colocado. A palavra chanchada vem do original espanhol, que significa porcaria. Pra você ver como é que era o cinema daqui da época, né? E aí a chanchada aos poucos se torna então um filme brasileiro, um gênero cinematográfico brasileiro, que vai misturar aí filme policial com ficção científica, mas tudo traduzido para a questão social brasileira. Pobreza, falta de estudo, fala tudo errado, né? As chanchadas tem um português horrível, fala tudo errado, né? E a partir daí a gente começa a ver então que a gente vai ter alguns nomes muito famosos dentro das chanchadas. Como vocês já conhecem nossa querida Carmen Miranda, né? Ela já está aqui de novo, né? Carmen Miranda. Ela também fez muito cinema aqui no Brasil, né? E esse cara aqui que parece uma carinha de, sei lá, de desenho animado, né? O Oscarito, muito famoso, muito famoso. O Oscarito é muito famoso nessa época aqui de 1950. Esse moreno aqui que vocês viram também, ó, esse aqui é muito famoso também. É o... Ai, como é o nome dele que eu esqueci agora, que eu vi aqui no livro, deixa eu lembrar aqui. Papai falava dele direto. Como é que é o nome dele, Jesus? É o... Senhor da Amada, esqueci agora o nome do bicho. Oh, Deus. Ô, Robson. Robson, você tá aqui? Está no meio de nós. Esqueci o nome dele. Tá na ponta da língua e não sai. Como é o nome desse cara aqui? Vem aqui. Não. Não, esse moreninho aqui, ó. Michael Jackson? Não. Como é o nome dele? Que fazia os... Grande Otelo. Grande Otelo, isso mesmo. Obrigado. Grande Otelo. Esse cara mesmo. Valeu. Era do meu tempo. Era do seu tempo.
É do seu tempo, não, você não é de 50, você nasceu em 75. É Grande Otelo o nome dele. Meu pai gostava muito do Grande Otelo. E do Oscarito, né? E fazia aquelas piadinhas infames, né? Normal. É, aí a gente vai conhecer agora alguns autores, né? Do cinema novo, né? Que ele procura dar aí uma espécie de evolução, né, no cinema brasileiro, né? Ele quis dar uma inovação, uma renovação, né? Na verdade, o objetivo do cinema novo nesse período de conflitos dos governos populistas era justamente esse, era criticar duramente o trabalho dos populistas, do Getúlio Vargas e do Juscelino Kubitschek. Inclusive, o Juscelino Kubitschek e o Getúlio Vargas, eles tinham constantemente as caricaturas deles colocadas dentro do cinema novo. Como a gente viu na aula de teatro de revista, né? Tinha muita gente muito sósia que era utilizado nos filmes para serem criticados, né? Que eram muito parecidos com o Juscelino Kubitschek. E a figura dele foi muito utilizada, muito satirizada dentro das chanchadas, né? E a gente tem aqui um filme chamado Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, que inclusive ele está aí na sua página 15, é o primeiro cineasta que vocês estão vendo aí, ele faleceu em 2018, né? Ele é considerado o iniciador, o precursor do cinema novo aqui no Brasil, né? Ele tem um filme chamado também Vidas Secas, né, que ele lançou em 1963, que é baseado aí na obra de Graciliano Ramos, também um autor muito conhecido no Brasil, né? E Rio 40 Graus, que foi lançado em 1955, que está entre os mais conceituados dentro desse registro do cinema novo, né? A gente também tem aqui, junto com o Nelson Pereira dos Santos, aí na sua página 15, Cacá Diegues, né, muito conhecido aqui no Brasil. E temos também Glauber Rocha, que foi um diretor, ator e roteirista, um dos mais importantes, né, que trabalharam aqui no cinema novo. Inclusive, ele trabalhou como ator, ele é muito conhecido também no Brasil. Quando a gente começa a chegar nos anos de 1960, a gente começa a perceber que aparecem muitos artistas que são universitários. Tá? Eles são jovens, estão na universidade e eles vão propor novas formas artísticas de desenvolver a cultura dentro do território brasileiro, só que para a massa. Quando a gente fala para a massa, é para alcançar o máximo de pessoas possível. Então eles vão utilizar temas voltados aí para questões sociais, né? Eles vão diminuir um pouco o regionalismo, a regionalização, que foi utilizada muito na época de 50. Na década de 50, eles satirizavam demais o nordestino. Já na década de 60, diminui um pouco isso. Como eu disse a vocês, na década de 50, os filmes que foram criados nessa época, nem português adequado tinham, né? Fala-se errado, com linguajar chulo, né? Imitando os matutos, né? Já na década de 60, por conta dos estudantes universitários que passam a ser os atores e os escritores desse cinema novo, aí sim começa a ter uma situação um pouco mais elevada em questão de reconhecimento acadêmico, vamos colocar assim, né? Aqui a gente vai colocar para vocês em destaque as influências do neorrealismo, não sei nem dizer essa palavra, ó, neorrealismo italiano, que na verdade a gente sempre foi influenciado, né, por aquilo que era estrangeiro. Então a gente vai ter essas influências da Itália aqui dentro do cinema novo. E as características principais que você precisa saber sobre o cinema novo é que ele era feito com uma produção de muito baixo custo. Geralmente a filmagem era feita ao ar livre, principalmente nas favelas. Os atores que eram contratados eram amadores, né? Era muito comum você ver pessoas dentro das favelas jogando bola, como se nada estivesse acontecendo, participando do filme, né? E toda a improvisação era muito bem-vinda. A fotografia sempre era feita sobre luz natural. Fotografia é a arte do cinema, de você poder colocar ali o posicionamento das câmeras, né? Geralmente a câmera era feita, era colocada na mão, não tinha pedestais, né? Não tinha aquela questão daqueles carrinhos, né, que se coloca, né, para fazer as filmagens em alta velocidade. E o som que era utilizado
Não tinha tripé, não tinha aqueles carrinhos que a gente coloca o tripé em cima, né? Pra fazer a movimentação mais suave da câmera. O som que era captado era direto na câmera, não tinha microfones de alta definição para captar o som, né? Hoje a gente que é professora, nem youtuber a gente já se preocupa com a captação do som, né? Naquela época nem isso se preocupava. Se você for assistir um filme do cinema novo, você vai ver um monte de chiado, né? Vai ouvir, né, um monte de chiado, né, um monte de rabisco na tela. É uma característica de uma produção de baixo custo. Por isso que eu não entendo como pode ser chamado de cinema novo, que realmente era bem precária as situações aqui, né? Na primeira etapa, né, do cinema novo, foi falado então sobre a miséria dos camponeses do Nordeste. Era só morador que morava no campo, assim, sofrendo a seca, sofrendo fome e violência, falava da marginalização econômica da população, a desigualdade de exploração e também tinha a mitologia, né, e o alinhamento religioso, muito religioso. Sempre era colocado esses temas na primeira etapa do cinema novo. Depois, quando sucedeu aí os anos da ditadura militar, depois de Juscelino Kubitschek, vieram os anos de chumbo. O que eram os anos dourados, vieram agora os anos de chumbo, que é quando começa a ditadura militar. O golpe militar de 64 colocou no poder o general Castelo Branco, né? A partir de Castelo Branco e Costa e Silva foram os dois primeiros presidentes da ditadura militar. E eles instituíram os 5 primeiros atos institucionais. São 10 ao todo, mas os 5 primeiros são muito terríveis. O 5º ato institucional, que é o AI-5, ele bania deliberadamente e totalmente qualquer manifestação de crítica, de expressão. Você não podia falar nada. E toda e qualquer música ou produção cinematográfica, ou livro de literatura, ou artigo no jornal, na revista, deveria passar por uma checagem de uma equipe estabilizada aí pela chefia militar, e eles diziam o que era aprovado e o que não era aprovado para ser veiculado na mídia, né? Então foi um período assim de muita dor, muito sofrimento para muitos brasileiros, muitos artistas, muitos cantores, poetas, cinematográficos, tudo. Foi muito difícil nessa época aqui. E através desse poder da linha dura aí dos generais militares que estavam no poder da presidência da República, a gente começa a perceber então aí alguns problemas na veiculação dessa que é considerada a 7ª arte, né? Então, músicos como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e tantos outros, né, passaram a ser proibidos de produzirem suas artes. E muitos deles também foram exilados, torturados, e quantos também não foram mortos por conta disso, né? Então, a arte sempre foi utilizada por esses membros, né, da classe artística como uma espécie de resposta ao golpe militar. Então, o cinema novo muda agora, né? As questões que antes eram focadas para uma questão de social no Brasil, muda essas questões sociais e agora coloca a crítica severa e dura à ditadura militar nesse momento, né? Aqui está o Glauber Rocha, né? Eu já mostrei para vocês, ele está aí na página 15 do seu livro. Mas se você vier comigo agora para a página 16, você vai considerar agora novas ideias relacionadas aí ao cinema, né, colocado. Eu já falei aqui para vocês dos anos de chumbo, né? A gente teve, depois do Costa e Silva, a presidência do general Emílio Garrastazu Médici. Ele começou a dar uma, vamos dizer assim, uma diminuída, vamos colocar assim, né, em algumas situações. E os 2 últimos presidentes da época da ditadura amenizaram bastante esse processo, né? Mas a repressão e a censura acontecia, né? O que é repressão, o que é censura? A proibição de você veicular algo que criticasse o governo militar. Se você continuasse criticando o governo militar, você poderia sofrer duras represálias. Inclusive, Cildo Meirelles, né, ele criou uma obra dizendo quem matou Herzog. Herzog foi um jornalista que sabia demais,
e ele estava disposto a dar com a língua nos dentes quando ele foi morto, mas as autoridades até hoje asseguram que ele foi não morto por nenhum tipo de tortura, mas que ele se suicidou, né? E isso aqui ainda é questionável até hoje, né? Sobre os primórdios do cinema, na sua página 16, em 1912, a gente tem então uma nova nomenclatura para o cinema. O cinema é conhecido como a sétima arte. As outras 6 artes reconhecidas são música, dança, pintura, escultura, teatro e literatura. Então, no fim do século XIX, começo do século XX, a gente começa a perceber aí alguns novos inventos, né? Como, por exemplo, aparelhos que poderiam permitir a projeção de um filme que era colocado em várias fotografias, uma do lado da outra, dando então uma ilusão de movimento, né? Então, essa invenção aí foi atribuída aos irmãos Auguste e Louis Lumière. E a gente chama essa invenção de cinematógrafo. O cinematógrafo, tem que falar assim, né? Cinematógrafo, né? Ele teve aí, então, a princípio o funcionamento do cinetoscópio, que foi inventado por Thomas Alva Edison, né? E se eu não estiver enganado, se eu não estiver enganada, Thomas Alva Edison inventou a lâmpada, eu acho, não é isso? Ou eu estou errada? Deixa eu só verificar aqui. Thomas Edison, você inventou o que, meu filho? Que eu não estou lembrada. Ele inventou o quê? Cadê? Gente, é só dizer o que o homem inventou. Cadê? Isso mesmo, acertei. A lâmpada incandescente. Minha cabeça tá boa, gente. Estudei isso aqui na época que vocês estão agora. Tinha 13 anos quando eu estudei isso. Então é isso. Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente. Aquela que a gente usava antes, né? De vidro, bonitinha, redondinha, que tinha um filamento lá dentro. Aquela lá foi a invenção de Thomas Edison. Aí ele inventou também o cinetoscópio. E os irmãos Lumière inventaram aí, a partir dessa ideia, o cinematógrafo. E aí a gente começa a ver como é que funcionava essa ideia. Primeiramente, a primeira invenção que foi publicada aí do cinematógrafo, ela colocava simplesmente assim, coisas do dia a dia, do cotidiano. Inclusive, o primeiro filme que foi passado em tela de cinema foi a gravação de um trem que estava chegando na estação. E como as pessoas não tinham ainda, né, assim, um certo aconchego, né, não sabia direito o que eram essas questões aí do cinema, quando elas viram o trem vindo na direção delas pela tela do cinema, foi um descontrole total dentro do ambiente do cinema. Todo mundo começou a sair correndo, pensando que o trem vinha para cima delas, porque elas não sabiam que era uma imagem projetada na parede, né? Então o cinematógrafo, ele primeiramente captava as imagens do cotidiano, né? E era muito simples, era simplesmente uma captação de várias fotos juntas, várias fotos captadas todas juntas, colocadas numa fita, né? Uma fita que rolava assim, ela enrolava, e depois ela era passada tipo num projetor e colocada na parede para as pessoas assistirem o que estava sendo projetado, né? E as primeiras produções do cinema que a gente vê também traziam aí o trabalho, né, das pessoas nas fábricas, as famílias se reunindo para se alimentar nos parques ou levando as crianças à escola, coisas assim, né? E agora a gente vai ver os gêneros e os subgêneros do cinema aí na página 17. E a gente vai utilizar isso só para categorizar mesmo, né, as obras cinematográficas. Então, primeiro a gente vai falar do documentário. O documentário vai ser uma representação da realidade, né? Vai pegar aquilo que é verídico, né? Então, esse é o objetivo do documentário. Eu vou registrar aquilo que de fato está ocorrendo, tá? Sem enfeitar, sem trocar nada. O documentário, ele documenta, ele traz aquilo que realmente é. A ficção. A ficção, ela é ao contrário do documentário, né? Ela vai trazer situações que são imaginadas, né? Podem ser baseadas em histórias reais,
mas elas são escritas de maneira livre, fantasiosa, né? Então, a gente tem também filmes de ficção científica, mas não se adequa nessa questão do gênero ficção. Os filmes de ficção científica, eles têm outra classificação, não entra nessa daqui. A classificação ficção, basicamente, ela vai utilizar aí a ideia da criação livre. Posso me basear em outras criações, mas eu vou criar de uma maneira livre. A gente tem também a classificação experimental, que vai assim tentar absorver novas técnicas e novas formas, né, de possibilidades de uma criação cinematográfica. Podem ser qualquer tipo de captações, desde que esteja ali num fator de experimentação, tá? Então é algo assim como se fosse os testes que estão sendo feitos. E a gente tem aqui os fotogramas que foram utilizados aí dentro do cinematógrafo, né? Que são nada mais do que fotos posicionadas uma diferente um pouquinho da outra, colocadas em fitas que são lidas, né, pelo projetor e projetadas na parede. Então são animações, né, feitas uma a uma, né? Podem ser manipuladas através de um software, podem ser feitas em papel, à mão, uma a uma, quadro a quadro. Então esses são os fotogramas, tá bom? Que são os gêneros e subgêneros do cinema novo que a gente está estudando hoje. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, tia. Pronto. Qual vai ser a atividade de vocês? Nem sei, hein? Deixa eu ver aqui.